Nesta hora, a palavra de Deus que estudaremos juntos é: vamos resplandecer a luz da glória de Jerusalém a todo o mundo. Com este assunto, vamos tomar um tempo para compartilhar a graça de Deus. Primeiro vejamos 1 Tessalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Aqui diz, não desprezeis as profecias. Isso significa que devemos dar importância às profecias, certo? Nós nunca devemos pensar superficialmente sobre todas as palavras da profecia de Deus. Nós devemos remover todos os pensamentos negativos como: isso está profetizado, mas talvez não aconteça. A Bíblia enfatiza que nós devemos crer firmemente que todas as profecias certamente serão cumpridas. Assim, 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra em carne e enfatizou que nós devemos crer em todas as profecias de Deus que foram escritas pelos profetas. Vejamos isso em Mateus capítulo 26. Capítulo 26, versículo 51, diz: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? As Escrituras e os profetas dizem que assim deve suceder. Na Bíblia foi escrito que Jesus Cristo seria sacrificado como oferta pelo pecado, para tirar os pecados da humanidade. Mas Pedro, diante das pessoas, lançou mão da sua espada para proteger Jesus. Jesus sabia quão fiel era Pedro. Mas todas as coisas devem ocorrer de acordo com as profecias. Aquelas pessoas não tinham desejos maus pelo fato de querer prendê-los. Tudo foi profetizado dessa forma, e tal situação ocorreu. Jesus esclareceu Pedro sobre isso e disse: se eu os vencer, expulsá-los e destruí-los, como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? As profecias nunca devem ser desprezadas, nem ignoradas. Jesus confirmou que nós não podemos mudar a direção das profecias ou a forma que elas devem ser cumpridas. Ou seja, as profecias certamente serão cumpridas. Conforme o quê? Conforme foram escritas. Então, também é uma profecia que devemos resplandecer a luz da glória de Jerusalém ao mundo inteiro. Quando vocês veem Isaías capítulo 62, está escrito: guardas sobre os muros de Jerusalém, não se calem de dia e de noite. Façam o quê? Até que Jerusalém se torne o louvor da terra? Continuem proclamando a glória de Jerusalém. Deus tem nos mostrado essa profecia. Vejamos uma das muitas profecias da Bíblia, que diz que o Evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. Nós nunca devemos desprezar as profecias. Jesus definiu que todas as profecias serão cumpridas. Portanto, crendo que todas as profecias em Isaías capítulo 60 serão cumpridas, vamos prosseguir na obra do Evangelho conforme o som das profecias desta época. Vamos para Isaías capítulo 60. Versículo 1 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra,
e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Como já sabemos bem, Isaías, capítulo 60, é o qual louva a glória futura de Jerusalém. A luz da glória de Jerusalém jamais deve ser escondida. A situação muda repetidamente quando falamos da luz da glória, 10 vezes, 100 vezes e 1000 vezes. Com essa luz, nós não devemos iluminar apenas uma vez e terminar, certo? Nós devemos resplandecer a glória de Jerusalém constantemente, 1000 vezes ou 10.000 vezes. Quando a glória é revelada, o mundo que estava coberto com as trevas receberá o quê? Receberá a luz. Somente quando há luz, o que acontece? Quando há luz, podem ser distinguidas as cores como vermelho, branco, preto e amarelo. Mas e se não houver luz e estiver escuro, vocês poderiam diferenciar as coisas? Não podem dizer se a pessoa na frente de vocês é homem ou mulher. Se não houver luz. Se não houver luz, não se pode diferenciar se a roupa da pessoa na sua frente é preta ou branca. A luz da Jerusalém clareará as trevas do mundo inteiro. A luz abrirá o caminho para distinguirmos a verdade da falsidade, o caminho correto do caminho errado. Isso é o que o profeta Isaías profetizou. Eu realmente sinto que Deus abriu a porta desta época para que o Evangelho possa ser pregado em Samaria e aos confins da terra. De acordo com as profecias de Isaías capítulo 60, outras luzes não têm tal efeito. As outras luzes não têm poder, autoridade ou promessa para clarear as camadas das trevas. Somente a luz da glória de Jerusalém tem o poder de trazer os reis aos braços da Mãe Celestial. Vamos continuar com o versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. A luz da glória de Jerusalém deve ser difundida ao mundo inteiro cada vez mais. Ao invés de resplandecer a glória por uma hora, em determinado lugar, nós devemos iluminar a luz continuamente, 1000 vezes, 10.000 vezes e mais. Quando nós fazemos isso, mais pessoas terão os olhos espirituais para distinguir a verdade da falsidade. Vamos para o versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe e, com eles, a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. O que diz aqui? Jerusalém se tornará cada vez mais gloriosa, e a sua glória se difundirá de boca em boca. Quando a sua glória é conhecida por todo o mundo, as pessoas que adoraram ao Deus desconhecido, porque não sabiam, compreenderão o verdadeiro Deus e virão aos braços de Deus. Vejamos o versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Aqui, em Isaías capítulo 60 é Jerusalém. Diz que a nação e o reino que não servirem Jerusalém perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Aqui diz, os que te oprimiram. Isso significa que deve haver os que oprimem, certo? Quem eles oprimem? Jerusalém. Eles oprimem e impedem a Jerusalém na internet e fora da internet. A Bíblia diz que deve haver
os caluniadores e difamadores. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam. Esta profecia deve ser como? Deve ser cumprida. Jesus disse, como esta profecia pode não ser cumprida? Ele quis dizer que tudo será cumprido conforme a Bíblia e todas as profecias escritas pelos profetas. Deus confirmou este fato quando Ele desceu a esta terra 2000 anos atrás em carne. Nesta época também, Deus tem nos dado a mesma palavra. Todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel, de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. O que acontecerá quando a glória de Jerusalém for transmitida a todos os povos e todas as nações continuamente? Vejamos o versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. E o que findarão? Há um determinado período chamado de dias do teu luto, mas está profetizado que os dias de luto terão fim. Quando os dias de luto tiverem fim, que tipo de dias virão sobre nós? Os dias de eterna alegria. O som de música e alegria nunca parará. Tal glória está profetizada em Sião. Como filhos de Deus, nós temos muitos assuntos para pregar. Porém, primeiro de tudo, quando resplandecemos a luz da glória de Jerusalém, os olhos das pessoas serão abertos. E elas distinguirão dizendo, ó, o dia de culto é sábado, o dia de repouso. O culto dominical está errado. O Natal é falso, a Páscoa é a verdade. Continuemos com o versículo 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser o quê? O que procede tal resultado? Que tipo de obra trouxe esse tipo de resultado? Eles resplandeceram a luz. Que tipo de luz? A luz de Jerusalém. O menor virá a ser 1000 e o mínimo virá a ser o quê? No passado, as pessoas pensaram, o que eles podem fazer? Eles parecem tão fracos. Eles estão tentando pregar o Evangelho a todo mundo? Que coragem é essa? Havia muitos que pensaram sobre isso dessa forma. Na verdade, isso não é porque somos corajosos, mas porque nós temos fé em Deus, por isso pregamos ao mundo. Vocês não concordam? Nós prosseguimos com o evangelismo mundial porque cremos em Deus e nas suas profecias. Se nos é dito para fazer do nosso próprio jeito, nós não podemos. Se alguém nos disser para fazer isso por nós mesmos, sem a ajuda de Deus, nós não poderemos fazê-lo. Não podemos sequer imaginar. A obra que deve ser feita apenas nesta nação é muita. Não poderemos cumprir a pregação ao mundo todo. Mas o que nosso Deus disse? O menor virá a ser 1000 e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, Ele fará como? A seu tempo farei isso prontamente. Pessoal, somente quando a luz está acesa, nós podemos ver quem está aqui e quem não está. E podemos distinguir quem vestiu roupa vermelha e quem vestiu roupa amarela. Da mesma forma, quando acendemos a luz de Jerusalém e testificamos sobre o sábado, a Páscoa, a nova aliança e o novo nome, então as pessoas entenderão nossa verdade muito mais rápido. É por isso que nós estamos carregando a luz da Mãe Celestial ao mundo todo.
certo? Para a Ásia, África, Oceania, Europa, América do Sul e América do Norte. Norte e Sul da China, Norte e Sul da Índia, Rússia e Brasil. Continuemos a difundir a glória de Jerusalém ao mundo inteiro. No passado, uma das verdades que mais pregávamos era o sábado. Nós explicamos a verdade da Mãe Celestial mais tarde, pensando que as pessoas entenderiam sobre a Mãe depois de saber as verdades básicas. Contudo, houve uma grande diferença entre a década que passamos dessa forma e a década que pregamos sobre a Mãe Jerusalém primeiro e então o sábado. Vendo isso, nós compreendemos por que devemos fazer tudo de acordo com as profecias da Bíblia. Somente quando resplandecemos a luz da glória de Jerusalém ao mundo inteiro, as trevas se retiram. Como nós ensinamos o sábado, depois que a luz de Jerusalém ilumina sobre eles, eles aceitam o sábado facilmente e entendem a Páscoa rapidamente. Todos os membros da família de Sião que irão ao exterior para pregar precisam tomar nota deste assunto. Vamos pregar a luz de Jerusalém primeiro, a Samaria e aos confins da terra. Em Isaías, capítulo 60, há uma profecia que numerosas pessoas virão como nuvens e pombas, vendo a glória de Jerusalém. O profeta Jeremias escreveu a mesma profecia. Vejamos Jeremias, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17 diz: Naquele tempo chamarão a Jerusalém de... quê? De trono do Senhor. Nela, onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Aqui está profetizado que eles chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se reunirão em Jerusalém. Esse dia certamente virá. A mesma profecia está em Isaías, capítulo 49. Vejamos Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam fazem como? Vem a ti. Eles virão aos braços de Jerusalém. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Estas escrituras e profecias dos profetas. Então, por que eles não podem evitar voltar aos braços de Jerusalém? Dentre as palavras dos profetas, vejamos o que o apóstolo João escreveu. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 diz: O Espírito e a noiva dizem, vem. Com a glória de Jerusalém resplandecida, todas as nações, reis e povos estão chegando, afluindo como ondas. Como isso pôde acontecer? De acordo com a visão do apóstolo João, agora, quem os estão chamando? O Espírito e a noiva. Eles estão emitindo a sua voz, dizendo, vem. E, já que existem os nossos vizinhos e muitos povos que ainda não conhecem esta verdade, nós estamos transmitindo a voz de Deus a eles. Esta é a nossa missão de pregação, certo? Se pregarmos desta maneira a eles, eles virão. Deus disse que todas as coisas serão cumpridas prontamente a seu tempo. Ontem, observei isto e aquilo, pensando em como Deus cumpriria
este Evangelho, de acordo com as profecias. E Deus me deu grande alegria de muitas maneiras. Quando nós trabalhamos conforme profetizado, Deus nos dá bênçãos e abre as portas do céu e nos permite dar os frutos do Evangelho. Mas, se fizermos conforme nos agrada, mesmo com tantos esforços e trabalhos nossos, nunca conseguiremos o resultado que queremos. Deus me permitiu conhecer isto. Em outras palavras, que parte da árvore produz fruto no outono? O ramo dá fruto. Mas, se o agricultor cuida somente do ramo, pode nascer fruto? Sem cuidar de outras partes, se ele disser, ramo, como você dá fruto bem, eu gosto mais de você. E se importar-se apenas do ramo, ele nunca pode ter um fruto durante a sua vida. O ramo é apenas um instrumento que desempenha determinado papel. Não é nada além de um meio de dar fruto. Eu não quero dizer que não precisam cuidar do ramo, mas de onde vêm todos os nutrientes para a árvore frutificar? Quando vocês cuidam bem da raiz, o ramo finalmente dará o quê? Os frutos. Se temos esperado pelos frutos, olhando somente para as pontas dos ramos, agora vamos pensar na raiz escondida debaixo da terra. De onde vêm todos os resultados? Eles vêm de Deus. A não ser que Deus conceda, não importa quão bom e qualificado seja o ramo, este não pode dar nenhum fruto. Pessoal, não é o ramo que dá fruto, mas a raiz. Vocês não concordam? No mundo invisível, Deus sempre nos apoia, nos ajuda, nos ama, nos encoraja e nos anima. O amor e sacrifício invisíveis de Deus e a sua oração invisível, quando todas estas coisas são reunidas, finalmente, um fruto nasce. Pedro não é uma pessoa que produz fruto bem. E Paulo também não. Quem deu a eles tal poder para o final dos ramos, para que pudessem dar tanto fruto? Deus deu força ao ramo chamado Pedro, para que ele pudesse dar 3.000 frutos, e ao ramo chamado Paulo, para dar fruto, não é mesmo? Jamais nos esqueçamos de Deus. Este evangelho vai bem quando Deus nos ajuda. Se apenas seguimos Pedro, podemos dar fruto? Tentem apenas seguir Pedro. Se vocês o seguirem, vocês apenas verão como lançar rede e nunca verão como dar fruto. Deus fez com que todas as coisas fossem realizadas. Deus o permitiu fazer isso. Deus o apoiou e o fortaleceu para que tal grande obra pudesse ocorrer. Não é somente ao Pedro, mas também ao Paulo. Com a pergunta, com quem querem se parecer, alguns respondem, eu quero me parecer com Paulo. Isso é uma resposta de nota 5. Todos nós devemos nos parecer com Deus. Não é mesmo? Um ramo chamado Paulo, um ramo chamado Pedro, ainda que estes sejam obras-primas de ramos, são apenas ramos. Não importa quão grandes obras-primas de ramos eles sejam, um fruto nunca pode nascer sem a raiz. Sem a raiz, o evangelho nunca pode ser difundido. Vamos pensar no Pai Celestial e na Mãe Celestial, enquanto fazemos a obra do evangelho. Deus nos deu uma missão. É pregar o evangelho em Samária e aos confins da terra. Então, qual é o núcleo do evangelho? É Deus, não é? Deus Pai e Deus Mãe. O que Deus Pai disse? Resplandeçam a glória de Jerusalém. Este é o pedido do Pai. Quando nós fazemos como Ele nos disse para fazer, o Pai abre o caminho para dar fruto no mundo espiritual. Nos fornece seiva espiritual para que possamos produzir bem os frutos espirituais. É por isso que a Bíblia e os profetas dizem como segue. Vejamos Salmos capítulo 20, versículo 7.
Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, como faremos a respeito do nome do nosso Deus? Nós devemos nos gloriar muito. Sobre quem? Sobre o nosso Deus. A Bíblia é cheia das obras de Deus. Assim, nós devemos nos gloriar sobre Deus repetidamente. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. O profeta registrou dessa forma. Na época do Pai, nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Deus se gloriava e testificava o nome de Deus Jeová. Vejamos Salmos, capítulo 34, versículo 2. Gloriar-se-á em quem? No Senhor, a minha alma. Os humildes e os necessitados espirituais, aqueles que foram feridos no coração, ouvirão e farão o quê? Se alegrarão. Se alguém se gloria sobre si mesmo, o ouvinte não fica feliz em ouvir isto. Mas, se nos gloriarmos sobre Deus, até mesmo os humildes se alegrarão. Se nós nos gloriarmos sobre nosso Deus, mesmo a alma que estava de coração partido, aflita e devastada mentalmente, ela ouvirá e se alegrará. Nossas almas foram criadas dessa forma. A fim de encontrar nossos irmãos e irmãs perdidos rapidamente, vamos nos gloriar muito sobre nosso pai e nossa mãe. Se existe tal profecia, nós não podemos evitá-la. Se nós dermos as costas para a profecia e escolhermos outro caminho que quisermos, nunca poderemos obter nenhum fruto. Dizendo, ramo, dê muitos frutos, neste ano também, dê abundantes frutos. Se um agricultor cuidar apenas do ramo, se o agricultor prestar toda a atenção apenas ao ramo, ele não é um verdadeiro agricultor. Esse tipo de agricultor é ignorante de princípios em dar frutos. Dar fruto está baseado na raiz. A raiz abastece o ramo com força e recursos, ainda que esteja escondida debaixo da terra, enterrada e não podendo ser vista. Se nós apenas fazemos o ramo atrativo e o enchemos de amor, isso não é útil. Nós devemos colocar todo o nosso coração, mente e alma em Deus. Então, qualquer ramo produz fruto. No ramo dos estudantes do ensino fundamental, frutos nascem. No ramo dos senhores e dos trabalhadores, frutos nascem. No ramo das senhoras e dos universitários, frutos nascem. Deus permite até mesmo crianças darem muitos frutos. Deus é o melhor. Isaías, capítulo 60, também diz que eles são feitos para mostrar o esplendor de Deus. Mostrar a glória de Deus é se gloriar sobre Deus, certo? Quando nos gloriamos de Deus, dezenas de milhares de frutos nascem em todo lugar. Todos vamos ler Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber o quê? E saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós devemos nos gloriar do nosso Deus. A força do homem forte, a riqueza do homem rico, estas coisas não podem guiar a obra da redenção do nosso Evangelho. É somente Deus quem pode guiá-la. Onde quer que nos gloriemos de Deus, uma grande obra ocorre. Onde quer que revelemos Deus, belos frutos nascem abundantemente. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Deus se gloriava sobre Deus Pai Jeová. E na época do Filho, os apóstolos todos se gloriaram sobre Jesus Cristo. Jesus subsiste em forma de Deus. Jesus criou os céus, a terra e todas as coisas.
Quando eles se gloriaram sobre Deus dessa forma, 3.000 ou 5.000 frutos do Evangelho nasceram. Romanos capítulo 15 diz que tudo escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então, sobre o que nós devemos nos gloriar hoje, nesta época do Espírito Santo, para vermos uma obra de dar fruto 7 vezes mais forte do que a igreja primitiva? Está escrito, eu sou o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Quando é a seu tempo? Quando o cântico de gloriar Jerusalém sai, de dia e de noite, das bocas dos filhos de Deus, o menor virá a ser 1.000 e o mínimo, uma nação forte. Ainda que muitos ensinamentos sejam falados por muitas histórias na Bíblia, se nós prosseguirmos com a obra do Evangelho, sem entender este fato, Deus não fará o mínimo, uma nação forte. Quando todos se dispõem e cantam a luz de Jerusalém, quando nós cantamos a glória de Jerusalém, é o tempo que Deus tem esperado. Está escrito, a seu tempo farei isso prontamente. Como a maneira de Deus, a fórmula de Deus funciona? Quando a luz da glória de Jerusalém resplandecer, o menor virá a ser 1.000 e o mínimo, uma nação forte. Esta é a fórmula determinada de Deus. Apesar disso, o que pensamos primeiro? Se eu lhes disser, será que eles não me difamarão que eu caí em uma religião estranha? Preocupando-nos com isso, às vezes não fazemos conforme profetizado na Bíblia. Por isso, diz que devemos abandonar os nossos pensamentos. Deus disse, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Apenas façam conforme eu os mandei, de acordo com a profecia. Quando pregamos, se neste país ou no exterior, e para quem pregamos, nós não devemos estar limitados. Como Deus nos pede para fazer, toda a nossa família de Sião, vamos nos gloriar sobre a glória de Jerusalém o máximo possível, para que possamos ser abençoados com muitos bons frutos todos os dias. Com isso, concluo o sermão. Muito obrigado.